essência, mais do que? De Cristo e menos de mim. Bom, esse tema, ele convida a gente para ir para um lugar. A renúncia de si próprio. Hoje, quando eu entrei no ônibus, Deus colocou algo no meu coração. Então eu queria que a equipe que está de staff me ajudasse rapidamente. Se conseguir para mim um copo cheio de água e um balde ou um recipiente. Eu quero te fazer uma introdução dessa palavra, para você entender o que nós vamos falar aqui hoje. Porque essa palavra, e eu vou só abrir aqui uns textos que eu reservei para ler com vocês. Essa palavra, ela é muito profunda, mas ela é muito mais provocativa do que talvez teológica. Porque ela vem muito carregada da teologia, mas ela vem muito mais carregada de uma provocativa do céu. Quando a gente fala sobre mais de Cristo e menos de mim, basicamente você está falando assim, menos da minha carne e mais do sobrenatural de Deus em mim. Então eu quero começar, e eu não quero começar com frase de efeito e tal, mas eu vou fluir com você, porque isso aqui já foi uma oração minha. Pastor, não é palavra, não é pecado e não é palavrão que eu vou falar aqui, tá? Mas eu fiz essa oração aqui, irmão, alguns anos atrás, e eu me ferrei. Pastor. E quando eu orei isso lá atrás, eu era um profissional muito bem sucedido. Eu tinha um salário 2 dígitos. E quando eu falei, Senhor, mais de ti, menos de mim, uma das primeiras coisas que Deus pediu para mim foi a minha carreira profissional. Então, essa conferência, talvez eu vou ser um pouquinho do profeta do caos. E eu vou falar coisas que talvez alguns não tenham coragem de falar para você. Mas como eu não sou normal e nem natural, eu sou sobrenatural. E eu fui ferido por Jesus. E quando eu fui ferido por Jesus, igual Jacó, eu fiquei corajoso. Pode ficar até aqui, irmão. Fica aqui comigo. Você crê no batismo por aspersão? Irmãos, como que é o nome da conferência? Tem uma primeira coisa que eu quero te destravar no espírito. Isso aqui não é técnica. Isso aqui é pedagogia que eu vou fazer. Isso é isso aqui, ó. Você está cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de sonho teu na individualidade. A maioria dos teus sonhos não tem Deus. A maioria das coisas que você projeta, você não coloca Deus, porque a gente é assim, a gente é ansioso, a gente quer conquistar. A gente tem meio que uma teologia Pedro Álvares Cabral. A gente sempre quer descobrir uma terra e tomar ela por posse, e Deus nem mandou a gente tomar. Então a primeira oração que você tem que aprender a fazer é: Deus, me coloca no centro da tua vontade. E a primeira coisa que Deus vai tentar te ensinar, se você se permitir aprender, é o quê? Não fazer aquilo que Deus não quer que você faça, porque Ele tem uma vontade absoluta sobre a sua vida, e ela vai conflitar com a tua vida. Logo então, hoje eu quero te chamar para fazer isso aqui, ó. Só pode ser cheio mais de Jesus quem está vazio do resto das coisas. Se você não se esvaziar, me desculpe, mas eu tenho uma notícia triste: dá tempo de ir embora. Mas se você quer mudar de vida, se você quer ser transformado hoje, assim como Jesus tem me transformado desde os meus 17 anos, quando eu comecei a conhecê-lo, com 24 anos eu me converti de fato, porque eu era convencido. O Jesus que a Bíblia apresenta, o Evangelho de Cristo, ele quer matar você. A tua carne, a minha carne precisa cheirar podre, porque quando a minha carne está cheirando podre, significa que toda a minha natureza morreu, e quando a minha natureza morre, há espaço para o sobrenatural de Jesus em mim. Quem está me entendendo? Vamos começar aqui então. Eu vou ler um texto
e você vai achar esquisito. Mas Deus me deu hoje lá no quarto, enquanto eu estava orando esse texto. E depois que eu leio esse texto aqui, eu quero liberar algumas coisas para vocês. Mas antes, coloque a mão no coração e a outra na mente. E diga assim: Senhor, eu submeto todo o pensamento, toda a minha capacidade cognitiva e mental ao Senhor. Coloca em mim a tua mentalidade e arranca a mentalidade carnal. Amém? Esse copo d'água sendo esvaziado significa renovação de mentalidade. Ou seja, quando você está casado e entra numa crise de casamento, e você chega no trabalho mal, borocochô, e todo mundo olha e fala assim: não é possível você estar triste, hoje é dia 6, ontem caiu o pagamento, cara. E aí o homem fala assim: ah, cara, minha mulher está implicando comigo. Esse seu amigo incircunciso, filisteu, vai falar assim: cara, eu passei por isso, separa. Porque a mentalidade do mundo é você resolver o problema fugindo dele. Aí quando você vai para uma mentalidade de Cristo, Cristo diz o quê? Ama a tua esposa mais do que a você, como Cristo amou a igreja e como parte mais frágil do corpo. Ou seja, se você não tiver a mentalidade de Cristo, vai ser absurdo amar alguém que você está tendo conflito. O que tem a ver com mais de Cristo? É que quem não carrega Cristo não consegue fazer esse movimento reverso. Porque quem não caminha com Cristo vai para o divórcio. Quem não caminha com Cristo vai para os ambientes do rompimento. Porque Cristo manda pedir perdão, ensina a pedir o perdão. E eu falo o quê? Eu não vou, eu não fui eu. Então eu quero começar falando com você, antes da gente entrar aqui em algumas coisas, que para a gente receber mais de Cristo, não é sobre a gente estar aqui numa conferência, é sobre a gente estar na conferência e se desarmar, baixar a guarda e começar a se esvaziar tudo que nós estamos carregando. Por quê? Porque Deus não compactua, ou seja, Ele não habita em mente que já está ocupada. Deus não divide glória, Deus ele é absoluto. E Deus, ele tem umas manias. Eu costumo dizer que Deus não é gente não, povo. Deus não é gente não. Quem é que é tabernáculo de Jesus? Então, japa, quando você é tabernáculo de Jesus, Jesus chega assim para você e fala assim: ó, a cortina é azul, o propiciatório tem a tal medida, a madeira é tal, é de ouro. Aqui é o átrio, aqui é o santo, aqui é o santo do santo. A entrada vai ser assim, o povo vai poder vir até aqui, por quê? Porque o tabernáculo é meu, eu que mando. Você não pode fazer teu jeito. Quem está preparado para mais de Cristo? Ele é mandão. E ele não te quer parcial, ele quer todo você. É da tampa da cabeça, solo do pé. Não tem como começar falando disso. E por favor, amanhã eu vou pregar. Não deixe de vir amanhã, porque amanhã eu vou fechar a tampa do caixão. Só que eu tenho a notícia, nós estamos tudo junto. Por quê? O que importa é que eu morra, para que Ele cresça em mim. O apóstolo Paulo diz: eu não tenho a minha vida como preciosa. Você está entendendo isso, irmãos? Então abra sua Bíblia comigo, lá em Lucas capítulo 16. Enquanto você procura, faça aquilo que ninguém gosta de fazer e que os pastores amam de fazer com a igreja. Olhe para o seu irmão da direita e da esquerda e fala para ele assim: boa morte. Estamos morrendo aos poucos, meu irmão.
Lucas 16, versículo 19 a seguir, diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, e este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde havia sendo atormentado, ele olhou para cima, viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tenha misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água, refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu boas coisas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do outro lado para o nosso, não conseguem. E ele respondeu: então, agora eu quero que você preste muita atenção a partir desse versículo. E ele respondeu: então, eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse a eles, se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Pai, essa palavra ela veio revelada ao meu coração hoje à tarde, e que eu seja subjugado ao teu querer, à tua vontade, ao teu desejo, e que o Senhor venha fluir através do teu Espírito, e que o Senhor possa falar com a tua noiva, com a tua igreja, e que no nome de Jesus o Senhor venha tomar conta de todo espaço neste lugar, e que nos sobre, Senhor, até o final desta reunião, mais um pouco da medida do teu Espírito sobre nós. Amém. Bom, alguns vão pensar que eu tenho TDAH, porque eu comecei a contar da postagem e não terminei, pois agora eu vou terminar. Quando eu falei da postagem, eu fiz uma postagem lá, e eu escrevi assim: que toda pregação é sobre um encontro de uma noiva que está esperando um noivo, e que toda pregação ela deve ser baseada na estrutura do sermão de João Batista, porque Jesus, quando pregou o primeiro sermão, irmão, ele pegou o esboço de João Batista. Jesus não tinha uma pregação, e ele pregou o quê? Arrependei-vos. E quando Pedro pregou 2 sermões, um de 3.000 almas e um de 5.000 almas, ele pregou o mesmo sermão de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Amém? O que isso tem a ver com Cristo crescendo em nós, Cristo sendo aumentado em nós? Pois bem, eu quero falar aqui sobre esta parábola, porque essa parábola ela apresenta 2 tipos de mentalidade. O rico não é pecado, e uma pessoa rica ela não vai ser impedida de entrar na glória com Jesus. O que essa parábola está falando não é sobre 2 tipos de gente, está falando sobre 2 tipos de coração. Um coração que está inclinado para as coisas seculares, que é deste século, e outro coração que, apesar de não ter nada, sabe que o seu tudo está em Cristo. Quem pegou isso? Essa parábola está falando sobre 2 tipos de gente, com mentalidades focadas em ambientes diferentes. E aí a gente precisa lembrar que a palavra do Senhor diz o seguinte:
que aonde está o meu coração, ali está o meu tesouro. E por que a igreja hoje, ela está, e eu me incluo nisso como pastor de igreja local, eu me incluo nisso como igreja brasileira. Por que a igreja hoje está numa corrida, um frenesi, uma corrida frenética, e muitas das coisas dentro dos nossos ambientes se tornam cansativos? Porque a gente tem que ficar buscando metodologias, ferramentas, e não tem nada de errado nisso, mas a gente tem que fazer um esforço enorme para manter os discípulos de Jesus na casa. É porque a mentalidade está corrompida. Ao invés de nos tornarmos discípulos, nós nos tornamos consumidores. A mentalidade de consumo, irmãos, ela tem ganhado espaço dentro de nós. Pastor, isso é mentira. Isso é uma verdade que acontece há milhares de anos. Havia uma mulher chamada Eva, ela estava no jardim, e ela tinha uma mentalidade pura, santa, impecável, porque ainda não havia entrado o pecado na humanidade. E antes do pecado entrar na humanidade, chegou uma tal de serpente, aonde a Bíblia diz que era o animal mais astuto que Deus criou, e fala assim: será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Ou seja, aonde está a maior batalha da identidade de um cristão que não carrega a figura do Cristo externada no seu comportamento? Nas dúvidas, das perguntas, das muitas vozes das vossas mentes. Por que Cristo não consegue se expressar na vida de muitos cristãos? Porque a figura de referência é um youtuber. A figura de referência é um coach. A figura de referência é um pastor. Deixa eu te falar, eu até posso ser a sua referência, mas eu nunca vou conseguir ser o seu modelo. O que eu estou querendo dizer é que nós vamos fracassar se a gente não aprender a mostrar aonde Cristo cresce na vida de alguém. O que eu estou querendo dizer é que Eva perdeu a grande oportunidade de dizer não, serpente, para que Deus continuasse mantendo ela dentro de um desenho que é de imortalidade e com todos os atributos de Deus. Como assim? Porque o diabo, ele tem um padrão repetido de ação. Quando o diabo, pastor, tentou Eva, ela disse o quê? Me dá um pedaço. Logo então, ela foi desconfigurada, irmão. Agora, milhares de anos depois, isso acontece da mesma forma no deserto, capítulo 4 de Mateus. O Espírito de Deus leva Jesus ao 40 dias, no 40º ele teve fome. Quem que apareceu? O diabo. E mais uma vez oferecendo o quê? Comida, pão. E mais uma vez a guerra foi onde? E aí o diabo fala assim, irmão: se tu és o Filho de Deus, transforma a pedra em pão. Se é eu já estou assim, ó, mas eu vou provar um troço para esse capeta do inferno, os vou transformar. Perdeu, reprovou. Por quê? Porque Deus não trabalha na medida onde nós temos que provar algo para alguém. Deus trabalha numa medida aonde nós nos abnegamos de quem somos, para que Ele apareça em nós através do nosso comportamento. Ou seja, qual é a forma em que as pessoas vão enxergar Cristo sendo aumentado em nós? É quando eu começo a me comportar cada vez mais semelhante à instrução da palavra, conforme ela mostra como Cristo se comporta. Você viu aquele irmão que era nervosinho e vivia brigado com os irmãos? Pois agora ele perdoa, rapaz, todo mundo. Morreu e Cristo ressuscitou nele. Quem está me entendendo? Você lembra aquele irmão, cara? Era um velhaco, não pagava as contas. Agora está prosperando. A esposa só elogia os filhos dele, uma bênção, estão frutificando na igreja. E outra, o homem oferta, tem um coração generoso. Por quê? Porque a base da prosperidade dele não estava no quanto ele trabalhava,
mas estava no quanto ele era semelhante a Jesus. Não deva nada a ninguém, a não ser o amor. Quem está me entendendo? Então não é sobre como eu prego, não é sobre um sermão bem aplicado, não é sobre uma boa escatologia, não é sobre uma hermenêutica bem aplicada, é sobre uma vida exposta, aonde todo mundo enxerga que eu estou cada dia mais avançando para uma cópia exata daquilo que Jesus me convida a ser. E aí, como que um marido, cadê os maridos aí? Vamos fazer igual as meninas, elas fazem o uhu, né? Só que o uhu assim, vamos fazer tipo assim, um Esparta assim, essa pegada, tá? Cadê os maridos aí? Vamos fazer 3 vezes. Lá na igreja nós fazemos 3 vezes. Nós temos um movimento chamado Virtus lá. E nós falamos, rua. Cadê os homens? Estão parecendo mais uns lobisomens do que homem. Estão uivando. Mas nós vamos melhorar isso até amanhã. Treinem em casa essa noite. Homens, quando o apóstolo Paulo vai falar sobre um homem que ele tem mais de Jesus e que ele está recebendo mais de Jesus, ele diz assim, ó, que esse homem não é dado ao vinho, marido de uma mulher só, hospitaleiro, não violento. Quem lembra disso? 1 Timóteo, Tito. Não vou falar todos porque eu quero ganhar tempo. São 15 características. Agora quando você volta lá em Êxodo, você vê Moisés aconselhando na tenda, e Jetro fala assim, rapaz, isso que você está fazendo não é bom. Por quê? Vai se complicar você e o povo. Você porque você não vai dar conta, olha o tamanho da fila. E o povo porque vai se irritar porque você não vai dar conta. Mas o que eu faço? Aí Jetro fala assim, ó, levanta homens capazes de liderar. Aí sabe o que Jetro fala? Homens que não sejam dados ao dinheiro e que sejam justos. Aí quando Deus vai matar toda a humanidade, capítulo 6 de Gênesis, a palavra diz assim, e viu Deus que a maldade no homem aumentava em seus pensamentos. Aí Deus fala o quê? Eu vou ter que matar todo mundo. Eu vou acabar com tudo. De repente Deus passa o olho na terra, ele viu o quê? Um homem. E tem 2 características no texto. E viu Deus Noé, homem justo e íntegro. Ele não era marceneiro, ele não era carpinteiro, ele nunca tinha construído uma embarcação. Mas ele já tinha construído o quê? Um caráter, uma índole, uma moral e uma forma de andar na terra. Ou seja, aí você encontra lá na frente Deus e um homem chamado Enoque. O cara viveu pra caramba. Mas o que me chama a atenção não é a idade de Enoque. É que o texto diz assim, ó, Enoque andava com Deus. E aí diz assim, até o dia que não se encontrou mais na terra. Aí lá na frente você encontra o quê? Um homem chamado Abraão. E aí Deus diz o quê? Abraão, sai. E Abraão saiu. E quando a gente vai lá para Hebreus 11, a gente encontra o quê? A Bíblia chamando Abraão do quê? Pai da fé. Amigos de Deus. O que eu estou querendo dizer para vocês, irmãos? Que Deus não está procurando habilidade, capacidade e nenhum estereótipo de pessoas que o mundo fala que se você não tem um carrão, você é fracassado. Se você não tem um sítio em Atibaia. Você entendeu o que eu quis dizer, né, senhor Luiz? O apóstolo Paulo no capítulo 12 diz o quê? Não se amoldem ao modelo dessa terra, desse século. Mas o quê? Faça uma convergência da vossa mente. Para o quê? Para expulsar o príncipe deste século. Porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é do maligno. O mundo jaz no maligno. A palavra jaz significa descanso. O mundo descansa no maligno. O que é bom? O que é bom?
O bom é ter dinheiro, trabalhar numa boa empresa, ter um carrão que chama a atenção das meninas, vai para a balada, tem dinheiro para pagar o combo, e ganha fama e seguidor, e o cara vai ficando imponente. E os caras do mundo vão falar o quê? Esse cara é o bichão. Mas a minha Bíblia chama esse cara do quê? Pobre, cego e nu. Quem está me entendendo? Ok, então comecei a pregar agora, irmãos. Receber mais de Cristo é sobre uma mentalidade que abandona as coisas do mundo e começa a acessar as coisas do eterno. Não tem nada de errado em você almejar algo aqui, mas isso não pode se tornar a tua doutrina. Isso não pode ganhar mais espaço do que a tua leitura bíblica. Isso não pode ganhar mais atenção que o teu tempo de oração. Isso não pode ser cantado no teu coração mais alto do que a adoração que sobe aos céus ao seu Deus. Tudo que substitui maior espaço em nosso coração do que a própria adoração a Deus se tornou o nosso bezerro de ouro. Significa que Cristo morreu em nós. E a cultura pagã está nos encharcando. A briga de Deus de Gênesis a Malaquias foi uma só. Porque a idolatria não está relacionada a uma estátua, pastor. A idolatria está relacionada àquilo que tomou lugar no seu coração e no meu coração. É muito fácil, irmãos, perder Jesus, mas é muito difícil tê-lo e mantê-lo em nós vivo. Porque Jesus a gente não mantém com dízimo. A gente não mantém Jesus com as canções que são lindas, cara. Eu sou da época do David Keelan, desses caras, e eu olhava eles cantando assim, eu falava, cara, será que eu vou conseguir cantar? Não, viver, porque isso é profundo. Você está entendendo? Não é sobre uma letra bem cantada, mas é sobre uma letra bem vivida. Então, Cristo vivendo em mim, talvez eu não vou vestir uma crise que eu tanto queria, não vou ter o carro que eu tanto queria, mas o céu inteiro, quando eu me movo, me reconhece. Eu não tenho fama, eu não tenho status. Agora deixa eu falar uma coisa: pode ter fama e pode ter status aqui na terra? Pode, não tem problema nenhum, desde que não se torne o teu bezerro de ouro. E a gente tem problema com isso, irmãos. Quem é que precisa de uma bênção? Não tem nada de errado, fica tranquilo. Eu preciso de várias. Só que é o seguinte, quando eu me ajoelho, eu não posso me ajoelhar para procurar a bênção. Eu preciso construir relacionamento com o abençoador. Por quê? Porque quando ele fala com Abraão, pastor, essa palavra me pega. Ele fala com Abraão e fala assim, ó, você vai? Eu vou, já estou indo. Ô mulher, vamos. E nem tinha criança para levar, essa era a vantagem. Vamos. Para onde? Para onde Deus está mandando. Aonde que é? Não sei. Só que o próximo nível, irmã, sabe o que Deus faz? Já que você teve coragem de sair, Abraão, tu será uma bênção. Ele não está falando que você precisa, Abraão, abençoar o trabalho, abençoar a casa, abençoar a empresa, abençoar. Não. Ele é a bênção. Então, no trabalho, o trabalho é abençoado porque eu sou uma bênção. A empresa é abençoada porque eu sou uma bênção. A família é abençoada porque eu sou uma bênção. O que a igreja não entendeu ainda? Nós não carregamos uma técnica viral. Nós carregamos o eterno Espírito que venceu a morte, ao terceiro dia ressuscitou e derramou sobre nós o Espírito do Deus vivo e disse: vós sois as minhas testemunhas. Se a gente está fracão, irmão, não está faltando pregação boa. Se a gente está fracão na fé, não está faltando motivação. Está faltando disciplina espiritual, joelho, leitura da palavra, jejum. Esses três pilares não podem ser arrancados do Evangelho, porque Jesus caminhou em cima desses três pilares. Jesus andando, pregando, olha só, cara, era Jesus, não era o Rogerinho, era o Jesus. E o Jesus falava assim, ó:
Ô Jesus, estou com uma ideia, vamos fazer tal parada. Jesus falou assim, ó, não. Por quê? Porque eu só faço o que o meu pai diz. Sabe por que a gente erra tanto? Sabe por que a gente toma tanta decisão equivocada? Porque está faltando a gente se esvaziar e nos completar de Cristo. Quando a gente está cheio de Cristo, sabe o que o Espírito Santo faz? Ele fala, não vá. Ele fala, não faça. Ele fala, eu não quero. Não sou eu que estou te pedindo isso. Só que qual que é o nosso problema? A gente não quer ouvir isso. Cadê as meninas solteiras de plantão? Dá um ru-ru tímido assim. Quero usar um exemplo as meninas e os meninos solteiros. Eu queria ter aprendido isso. Eu queria que alguém pregasse de púlpito isso que eu vou falar hoje. Muitas mulheres hoje, elas têm dificuldade na caminhada, porque elas precisam ser o sacerdote da casa. Não sei se vocês sabiam, mas o círculo de oração nas igrejas não era para ser de mulheres. Ele só acontece porque o homem se tornou omisso no lugar do sacerdócio. Porque Deus não levantou as mulheres, e isso não é masculinidade e não é machismo. Eu estou falando de modelo sacerdotal de Deus desde o início dos primórdios. Ou seja, quem foi chamado para carregar a presença? O sacerdote. Mas a cortina se rasgou, e Pedro escreve na primeira carta, capítulo 2, que eu quero agora o sacerdócio é de todos os santos. Mas quando você vai para a leitura do Novo Testamento, você vai encontrar Paulo ensinando algo. O quê? Quem precisa trazer a presença para dentro de uma casa? O homem. E aí o que acontece? A menina olha, nossa, que menino bonitinho. Está na igreja, olha que coisa linda, fofo, parece o Ken. Só que a hora que fala em Jesus na vida dele, ele, quem? Aí ela olha aquele feinho, mirrado, mas o menino é cheio da presença. E ela nem sabe, esse menino está orando por ela faz 2 anos. Daqui 4 eles estão casados. E ela contando testemunho, nossa, eu ignorei tanto ele e acabei, o quê? Não sei como, me apaixonando. É porque em vez dele ficar correndo atrás de você, ele foi para quem resolve, ele foi para Jesus. Pede-me e te darei as nações. Quem dirá uma mulher, um homem, um marido, uma esposa? Quem está me entendendo? O que eu estou falando é que a nossa geração aprendeu a olhar um estereótipo e esqueceu de olhar o caráter. Porque quando você vai olhar o caráter, é fácil descobrir quem é de Jesus e quem não é. Apesar de Jesus nos falar, não separe o joio do trigo, porque só eu sei. E é um fato, é uma verdade. Não dá para separar o joio do trigo. Mas a Bíblia também diz que é fácil de perceber quem é e quem não é de Cristo. Eu costumo brincar e falo assim, meninas, o dia que você for encontrar um marido, olhe para esse menino e ele tem que ser mais apaixonado por Jesus do que por você. Se ele for mais apaixonado por Jesus do que por você, você vai ter o melhor marido do mundo. Você está entendendo, irmã? Ô menino, deixa eu ensinar uma coisa para você, porque a Bíblia entrega tudo. Se você está procurando uma menina e ela não lava uma louça para a mãe, com 13 anos não sabe fazer um arroz, vai para o jejum, vai para a oração, que talvez ela não vai se tornar a mulher de Provérbios 31. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é que a Bíblia entrega de mão beijada para nós o padrão, o modelo do céu. Mas a gente fica correndo atrás do quê? Do modelo secular. Não é, irmão, sobre beleza, não é sobre postura, não é sobre status, é sobre o caráter de Cristo que aparece na pessoa. Eu estou usando exemplos aqui do cotidiano, porque é o cotidiano que nos pega, é o cotidiano que nos engana, porque nós temos uma sede de pressa. Mas o caráter de Cristo, ele não é formado em nós da noite para o dia, pelo contrário.
Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Como que o caráter de Cristo é moldado em nós? Ele só é veloz, pastor Carlos, se você for radical em morrer. Quanto mais você demora para morrer, mais lento é o forjar do caráter de Cristo em você e em mim. Como assim? Não estou entendendo. É simples, irmão. A Bíblia entrega tudo. Deus tinha um sonho para o seu povo. Qual que era? Canaã, a terra que emana leite e mel. E aonde que eles estão? Estão no Egito, sendo esbofeteados, trabalhando por um prato de comida e uma cama dura para dormir. E aí Deus fala o quê? Vai lá, Moisés, liberta o meu povo. Pega isso no teu espírito. Moisés chega, libera a palavra. Você sabe tudo o que aconteceu. Vamos pular aqui uma etapa. E agora está o povo aonde? No Egito. Não, o povo agora está no deserto. Espera aí, como que é? Deus tem um sonho para nós, mas Ele manda a gente para o deserto? Sim. Por quê? Porque o deserto é o processo onde eu vou caminhar, transicionar, para transformar o quê? A minha mentalidade. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Não tem como dar uma terra prometida para quem tem mentalidade de escravo. Terra prometida, promessa, herança, é para quem tem mentalidade de filho. Filho consegue desfrutar, escravo consegue trabalhar. Como assim? Não estou entendendo. É que a gente está escravo do Egito, chamado século 21, sociedade pós-moderna, onde todo mundo diz o quê? O que a gente tem que fazer, o que a gente tem que ser, como tem que ser, como tem que fazer, como tem que fazer, como tem que ser. E a Bíblia deixou um conselho milenar, dizendo quem nós somos: geração eleita, povo santo, nação escolhida, sacerdócio real, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. E a gente fica fazendo o que, irmãos? Nos comportando como alguém que está no Egito. E por que a gente se comporta assim? Porque a gente ainda não transicionou a nossa mente para um lugar. Abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios capítulo 10. Se puder projetar aqui, eu quero ler esse texto. Pastor, que hora que termina aqui o meu tempo? Ninguém falou nada. Isso é um perigo, irmãos. Manda um WhatsApp para mim aqui dizendo assim, ó, acaba já. Mas eu vou indo para o final aqui já. Eu acho. Estamos sujeitos ao Espírito. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3, 4 e 5. 2 Coríntios. Quero ler esse texto com vocês. 2 Coríntios capítulo 10. Olha só, irmãos. Isso aqui é aquela receita de bolo da avó, que você seguir não tem como errar e é uma delícia. Pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. Não muda ainda, deixa esse aí. Tem muita gente gastando energia, lutando guerra sobrenatural com a força natural. E por isso que não consegue acessar Cristo. Porque eu só consigo trazer Cristo para minha guerra quando eu me torno alguém sobrenatural. É quando eu vou para esse lugar espiritual. Ou seja, embora sejamos homens, não lutamos segundo os padrões. Eu vou interpretar isso aqui para você um pouquinho. Você está com uma dificuldade, e eu vou para o extremo, tá? Porque eu já fui gerente de muitos crentes. Estou querendo ganhar conta do trabalho. Aí vem um amigo e fala o quê? Cara, começa a colocar uns atestados aí que eles não gostam muito e mandam embora. Quem está entendendo? Você está deturpando o teu caráter no modelo de Cristo para conseguir obter um resultado que você quer, para satisfazer a tua carne. Agora, se Cristo pudesse te dar um conselho e você chegasse: Jesus, você ajoelhou lá, e aí Jesus, o que eu faço? Ele vai fazer o quê? Você não está satisfeito com o trabalho? Primeiro vamos conversar. Por quê? Porque um dia você estava desempregado, foi lá na igreja e falou: Senhor, se o Senhor me deu um trabalho, e eu te dei, agora você não está satisfeito com o trabalho que eu te dei? Ingrato. Como assim? Vamos voltar? Aonde que o povo estava saindo do Egito? Deserto. Parou no deserto. Que saudade da cebola do Egito. Que saudade do peixe assado do Egito. E Deus mandando maná. E Deus mandando. Irmãos, a gente precisa acessar a mente de gratidão e generosidade por aquilo que Deus está fazendo agora, já.
seja na luta. Nós cantamos aqui, seja o quê? Canta aquele coro lá, irmão. Seja na alegria, seja na dor, na doença. O que é? Tem uma palavra: eu não te deixarei. Eu não te deixarei. A gente já sabe que Deus não nos deixará. Mas e nós? Vamos deixar Cristo pelo meio do caminho? A gente vai desenvolver a mentalidade do rico. Qual que foi a mentalidade do rico? A mentalidade do rico foi o quê? Eu vou aproveitar a vida. E lá no final da vida, quem sabe eu me converto. Não deu tempo. Aí o que ele diz? Avisam os meus parentes que eu não quero que eles venham para cá. Aí a palavra diz o quê? Tem nada de avisar não. Eles têm Moisés e têm os profetas. Se a igreja não sentar para ouvir os profetas, Moisés é a tua liderança que está conduzindo. O profeta é o profeta que Deus coloca na tua vida. Os mestres. Se você não sentar para ouvir e não se arrepender, há um grande perigo da gente caminhar essa vida toda e ter que depois olhar para o Lázaro e falar: molha a minha boca porque eu estou com sede nesse lugar de tormento. Como assim? É porque tem um texto que diz assim, ó: apartai-vos de mim porque eu não te conheço. Não, mas eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz em teu nome, eu fiz isso em teu nome, eu fiz aquilo no teu nome. Não, mas eu não te conheço. Esse texto me traz uma revelação, irmãos, absurda. Eu entendo que a eternidade não é para crentes. A eternidade é para amigos de Jesus que creem em Jesus. Eu não te conheço. Para quem que eu falo isso? Para alguém que não é amigo. Então, aí Jesus vai terminar o conselho agora. Se você não está satisfeito, seja um homem de caráter, uma mulher de caráter, vai lá e peça a conta. Isso é pedagogia que eu estou usando para você entender um pouquinho como que a Bíblia nos manda portar. Eu sou cheio de Cristo, falei língua estranha, pulei, cantei, a perseguição vai parar a igreja. Mas não é aqui, irmãos, que eu vou mostrar nesse ambiente se eu sou crente. É na segunda-feira. Você tem que ser confrontado de repente e devolver amor. É lá na terça, quando o teu pastor não te vê. É lá na quarta, quando você levou aquela fechada no trânsito, e ao invés de você levantar o dedo, você estende a mão e fala: me perdoe, eu estou errado, Deus te abençoe, vai na paz. Porque é na pedagogia ordinária que eu vou exalando o perfume de quem eu carrego. As pessoas não conhecem a identidade de um crente porque estaciona o carro e entra na família vitoriosa. As pessoas conhecem um crente quando ele está fora da família vitoriosa, quando ele está fora da UBPC, da Assembleia, qual seja a denominação. É quando ele transfere lá fora comportamentos que constrangem as pessoas que estão servindo esse século. Volta o texto para mim, é lá na igreja no fundo aqui. Volta o texto para mim, por favor, para nós avançarmos. As armas com as quais lutamos não são deste mundo. Se você quer trazer Cristo para vencer as tuas guerras, para de lutar com as suas ferramentas, para de dar o teu jeitinho, morre, deita numa sepultura. Mas as armas que Cristo nos oferece são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Pode pôr o próximo. Destruímos argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levantamos cativo todo pensamento. E eu quero gastar só um pouquinho de tempo com vocês nesse texto. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E aqui agora eu quero encerrar com vocês, mas gastando um pouquinho. Esse texto, Paulo está falando sobre mentalidade. Ele está falando sobre pensamento. Aonde está o pensamento? Dentro da mente do homem. Sabe aonde começou a queda do homem? Em Gênesis. No pensamento. Na dúvida, eu já falei isso. Será que foi isso mesmo que ele quis dizer? Colocou dúvida. Aonde que o diabo trabalhou em Jesus? Em Mateus 4, no deserto. Na mente, tentou colocar uma pressão mental. Sabe, irmãos,
Todas as vezes que nós encontramos dificuldade para nos afirmar em Cristo, significa que a nossa mente ainda não está convertida ou submetida a Cristo. Eu preciso submeter a minha mente, os meus pensamentos, eu preciso submeter as minhas vontades, eu preciso submeter as minhas escolhas. Não é fácil eu estar com vocês aqui e deixar minha família a semana inteira sozinha, mas quando o pastor me convidou eu não respondi. Eu fui orar a Deus, falei: Senhor, eu tenho que estar lá, o Senhor tem algo específico na minha vida, porque eu não quero percorrer o Paraná, o Brasil, ou estar em lugares porque eu sou um pregador, porque nem sou pregador, eu sou um papagaio, eu só fico falando o que já está escrito. Tem que ser intencional. O Senhor tem uma palavra para mim? Tem. O Senhor quer que eu vá? Vá. Hoje minha esposa mandou uma mensagem para mim, à tardezinha, ela escreveu assim: ó, você vai ser boca de Deus nesse lugar hoje. Eu não escrevi esse sermão, irmãos, para vocês. Esse sermão Deus escreveu para nós, a família vitoriosa do reino. Agora, a minha mente precisa estar submetida. Precisa, sabe, irmãos, eu preciso submeter a minha mente. Mas eu não penso dessa forma. Risca isso, porque o nome disso é dualismo. O dualismo não cabe dentro da igreja, irmãos. O que é dualismo? É o crente que pensa com duas vertentes. Nessa área eu me submeto, mas nessa aqui eu não me submeto. Irmãos, ou é frio ou é quente. Jesus não gosta de nada morno. Ele está falando da geografia de um lugar onde as águas eram mornas, e tudo ali gerava dificuldade para a aplicação daquela água morna. Mas existe uma pedagogia, e a pedagogia é: morno significa em cima do muro. Se está em cima do muro, já não é de Cristo. Eu preciso me submeter. Eu preciso colocar os meus pensamentos, o meu coração. Eu preciso submeter o meu casamento, as minhas finanças. Como é difícil as pessoas submeterem as finanças a Jesus. Você converte o teu bolso, meu irmão, você não desfruta. Desfruta do quê? Porque há uma lei. Eu só posso experimentar daquilo que eu já semeio. Se eu semeio ódio, eu vou colher ódio. Tem muita gente querendo colher o sobrenatural de Cristo, mas não tem relacionamento com o Cristo. Porque Jesus não se relaciona comigo no Netflix. Não tem problema nenhum assistir o Netflix, mas eu consigo gastar, quando chego do trabalho, 5 horas no Netflix, mas eu não consigo tomar um banho e gastar 1 hora de leitura bíblica. Eu consigo gastar, me desculpa, irmãos, mas o Espírito me impulsiona a isso. Entra no teu histórico de Instagram e veja qual é o histórico do teu Instagram de rodagem. Se ele é maior que 2 horas e 40, você está entregando o dízimo para a tua carne. O teu tempo é de quem? Eu estou falando só do que eu já vivi, do que eu fui confrontado, irmãos. Um dia eu estava orando e Deus falou assim: eu quero teu dízimo. Eu falei assim: mas eu sou dizimista. Não, eu quero o dízimo da tua vida. Eu falei: não estou entendendo. E aí um dia eu estava numa prefeitura lá de Ponta Grossa, na prefeitura de Ponta Grossa, e aí um rapaz se aproximou e Deus falou assim: ó, o teu dízimo é para ele. E ele chegou para mim e falou assim: e aí, pastor Rogério, eu sei quem você é, eu tenho acompanhado você na cidade. Inclusive eu queria levar você a pregar lá um dia na comunidade terapêutica que eu sou administrador. Eu falei: com o maior prazer. E aí Deus falou para mim assim: ó, é lá que eu quero o teu dízimo. Deus me fez separar um dia da semana exclusivamente para aquela comunidade. Faça chuva, faça sol, toda quarta-feira eu estava lá servindo aqueles meninos. E eu achando que estava indo lá o quê? Levar algo
Durante 3 anos eu fiquei indo lá toda quarta-feira para aprender o que é mostrar Jesus sem pregar um sermão. Porque uma pessoa com dependência química, uma pessoa com desvio no caráter, uma pessoa que carrega traumas ou que carrega situações que ela não consegue resolver dentro da sua humanidade, certamente ela pode ser encharcada por alguém que carrega a figura de Cristo. Lembre-se que uma mulher carregava uma enfermidade de um fluxo 12 anos. E o texto diz que ela gastou tudo com os médicos. E um toque, eu estou falando de um toque, irmãos. Eu não estou falando de uma hora de oração. Estou falando de um toque. E ela foi curada. Havia um homem no tanque de Betesda que há 38 anos estava ali buscando a cura. E Jesus do lado perguntou: o que você está esperando aí? Estou esperando alguém me colocar no tanque, porque de vez em quando o anjo vem e movimenta as águas, e quem entra nas águas é curado. Mas por que você não foi? Ninguém me leva. Mas você quer ser curado? Eu quero. Então levanta, anda, pega a tua maca e vaza daqui, cara. O que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente está parado do lado de uma filosofia, de um tipo de pensar, de uma mentalidade, e Jesus está do lado esperando. Quando você vai ver que eu estou aqui do lado e que eu sou tudo para você, para de procurar o Betesda, para de procurar os movimentos. Eu sou suficiente para você. Você está entendendo, meu irmão? Nessa noite nós estamos aqui juntos como uma grande família por um único propósito. Eu vim entregar para você uma pá para você cavar a tua própria cova. Só isso. Por quê? Porque quanto mais eu morro, mais Ele vive em mim. Eu não estou entendendo, pastor. Moisés subia para o monte, quando ele descia não era o Moisés, era o Moisés encharcado da glória. Não esconda a presença de Jesus no teu trabalho. Não esconda a presença de Jesus na tua família. Não esconda a presença de Jesus na rua. Não esconda, não se abdique da identidade que foi colocada em você. Nós somos cristãos. Nós estamos carregando a presença de Deus. Nós somos a arca, nós somos o tabernáculo. A presença dele está em nós. E se a presença dele está em nós, tudo que existe dentro de nós precisa ser consumido pela presença dele. A maior característica do fogo no sacrifício do sacerdote era consumir o holocausto. Quando o fogo desce como línguas de fogo, eu entendo uma coisa, que naquele dia não era somente o batismo no Espírito Santo. Naquele dia Jesus estava queimando o sacrifício. As línguas de fogo estavam queimando a carnalidade, porque logo depois daquilo Pedro sai realizando milagres. Deus quer fazer milagres extraordinários através de nós. Deus quer realizar grandes obras através de nós. E nós não precisamos ser bons para isso, e nós não sabemos fazer isso. Nós só precisamos estar no lugar certo, com a pessoa certa. E Ele está aqui. João 17. Conheçamos e tornemos conhecido. Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer. Cristo é aumentado dentro de nós a cada imersão que nós temos coragem de fazer em direção à nossa morte. Se isso faz sentido para você, se essa palavra ela incendeia o teu coração, se ela fala com você, eu quero te convidar a fazer algo. Nós vamos orar nesse momento. Mas irmãos, eu não posso orar
por algumas áreas da sua vida. Eu não posso tomar decisões por você. Mas eu vi muito nítido aqui hoje algumas pessoas com desejo de extravasar. Eu vi isso espiritualmente. Deus quer você neste lugar de lágrimas, tá? Tem uma canção que flui de dentro de você, mas ela vai aparecer muito mais não quando você toca. Ela vai aparecer muito mais num lugar de santidade. Persegue esse lugar, porque vão ser dias que Deus vai te levar para esse lugar aí. As pessoas vão ser tocadas sem você falar, sem você tocar, mas você vai construir isso num lugar. Deus está te chamando para esse lugar. Vai para lá, se esconde lá. Tem adorador aqui hoje? Vamos se esvaziar de nós. Vamos se esvaziar de nós. Porque quando a gente se esvazia de nós, nós somos cheios de Cristo. Então eu não sei o que está te preenchendo. Se você é uma pessoa orgulhosa, se você é arrogante, ou quem sabe você é humilde, você é generoso, mas talvez seja incrédulo. Eu não sei o que você precisa se esvaziar, mas posso te dar um conselho? Todas as vezes que eu aceitei me esvaziar dos meus sonhos, dos meus planos, todas as vezes que eu abri mão, eu tive muita dor. Porque abrir mão das coisas que a gente tanto sonha é difícil. Mas sabe o que eu enxerguei ao longo dos anos, irmãos? O quanto é gostoso abrir mão dos planos e dos sonhos, mas ter um pai que traz algo que supera as expectativas, que mata toda a fome, toda a sede, que acalenta a minha alma, que acalma o meu espírito. Porque não é sobre algo que eu tenho domínio. Se não for o Espírito em mim é impossível. Se não for a presença é impossível. E o lugar mais difícil é esse. Porque ele estava no Getsemane e ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai era que ele morresse. Elohi, Elohi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? E houve silêncio. Porque o lugar da renúncia, o lugar da abnegação, é um lugar onde Deus não fala, porque Ele quer que você decida, sem garantias de que vai encontrar o que você tanto procura, sem garantias de que é um lugar seguro, sem garantias que Ele vai te dar algo em troca. Porque eu não renuncio, eu não abnego, eu não morro porque eu estou esperando algo em troca. É simplesmente porque eu encontrei um amor maior do que o amor a si próprio. Eu encontrei um amor maior do que o amor a si próprio. Ah, Jesus, ensina-nos a amar a Ti. Ensina-nos, Senhor. Eu quero te convidar neste momento a entregar uma oração, a uma adoração, onde você consiga expor para Jesus aquilo que ainda precisa morrer. Comece a colocar no fogo agora. Comece a queimar aquilo que precisa ser queimado. Comece a apresentar aquilo que precisa ser morto diante do Senhor, para que a presença dEle aumente em você. Vamos, comece a provocar a Jesus no trono. Comece a provocar o Pai no trono. E comece a pedir a ajuda do Espírito Santo. Se você não está conseguindo orar, peça a ajuda do Espírito Santo. Mas abra o teu coração neste momento. Curve o teu coração, se humilhe ao Senhor. Entregue tudo a Ele, e no mais Ele fará.